Oi, gente, Laila Mello e eu, Rubens Salomão, chegamos para mais uma edição do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que é gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia, edição 275, de novo com a sua presença aqui, Laila. Sempre um prazer, Rubens. Sempre gosto de voltar aqui. Não sou mais do elenco fixo, né? Mas é sempre um prazer estar aqui de volta. Laila é a nossa coordenadora aqui de conteúdo, enfim, com várias funções e já esteve no nosso elenco, digamos assim, analisando a política em Goiás, no Brasil, e excepcionalmente nessa edição também com a gente, para a gente falar sobre alguns temas, a participação das mulheres na política e um machismo na escolha da candidatura a vice em Goiânia. São os temas desta edição do Pode Falar. Com apenas uma mulher entre as pré-candidaturas em Goiânia, essa disputa tem ampla presença de homens, principalmente empresários. É um perfil que está sendo indicado aí como sendo interessante, né, para Goiânia. São eles, né, os candidatos empresários Sandro Mabel, do União Brasil, Vanderlan Cardoso, do PSD e Leonardo Rizzo, do Novo. Além deles, também se posicionam na cidade Matheus Ribeiro, do PSDB, Rogério Cruz, do Solidariedade, Fábio Tokarski, do PCdoB e Gustavo Gayer, do PL, além da única candidata, Adriana Costa, do PT. Pois é, Rubens, e nessa disputa que é tomada por homens, as mulheres parecem assumir um papel pragmático, né, Rubens? Bem complexo. Isso aí é o nosso tema de hoje, né, Rubens? É isso, porque a gente teve algumas declarações, inclusive, bastante polêmicas, que geraram repercussões negativas em relação a esse posicionamento de mulheres dentro das pré-candidaturas aqui à Prefeitura de Goiânia. Há uma indicação de que seria interessante, ou pragmático, ter mulheres na vice desses homens, dessa quantidade de homens como pré-candidatos. E declarações que tiveram uma repercussão bastante grande vieram do pré-candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, o empresário Sandro Mabel. Entre algumas coisas, ele disse que busca uma mulher evangélica para essa vice, né, esse estereótipo. A gente vai falar sobre isso. Logo depois ele voltou atrás, diz que foi um equívoco que ele disse, que o perfil da vice ou do vice vai ser buscado por meio de pesquisas. Depois, o mesmo Mabel disse que a filha do ex-governador, ex-prefeito de Goiânia, Elis Rezende, a Ana Paula Rezende, seria um ótimo nome, um excelente nome para vice. Sabe por quê? Ele disse que isso acontece, que ela é um bom nome, porque o marido dela é um ótimo gestor. Isso também causou uma repercussão negativa, pegou bem mal e o Sandro Mabel foi alvo de críticas por isso. O Vanderlan Cardoso também cita nomes de mulheres, principalmente mulheres empresárias, para essa possível vice da candidatura, as candidaturas todas que vão ser só confirmadas lá em agosto nas convenções. O Vanderlan cita Helena Ribeiro, que é uma empresária de área de recursos humanos, né, de outsourcing, né, de sistemas de gestão para empresas, uma empresária muito bem sucedida, participa também de entidades representativas do setor, Helena Ribeiro, e também a Sucena Rummel, que é a atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Então, algumas pré-candidaturas de homens buscando essas mulheres, Laila. Nos incomodou esse posicionamento político de pensar mulheres apenas como vices, né? A gente olha aí apenas a Adriana como a possível candidata, de fato, a cabeça de chapa, né? E aí, para a gente pensar nessa situação, nesse cenário, a gente convidou a professora e cientista política para conversar com a gente, a Mariana Prandini Assis. Bem-vinda, Mariana, um prazer recebê-la aqui conosco. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Rubens, obrigada, Laila, pelo convite para estar aqui com vocês. Pois é, professora, vamos começar pensando por que esse cenário, né? Por que essas mulheres estão sendo colocadas como vice e não como as cabeças de chapa, de fato. E aí a gente pode pensar que Goiás nunca teve uma governadora mulher, né, Rubens, e nem uma prefeita. Como é que a gente pode pensar nesse cenário aí? Bom, eu acho que a gente tem um problema, né, de uma falta de representação das mulheres na política, né, uma baixíssima representação das mulheres na política brasileira, que é um problema estrutural e que já vem de décadas, e nos diferentes espaços de representação a gente encontra isso. Então, se a gente olha para o nosso parlamento, a gente tem uma baixíssima representação de mulheres no parlamento brasileiro, e a gente vai passar para as nossas câmaras de vereadores e depois nos cargos executivos também, né, da mesma forma. A única presidenta no país que a gente teve até hoje
foi a presidenta Dilma, que inclusive sofreu um impeachment com traços bastante característicos, né, de misoginia e dos discursos que foram feitos durante a votação do impeachment dela. Então, eu acho que a política no Brasil, ela ainda é um lugar extremamente masculino e é um lugar muito difícil. Existe aí uma verdadeira corrida de obstáculos que as mulheres têm que enfrentar para elas chegarem nesse espaço, né? Essa corrida de obstáculos começa no interior da casa, com a dupla jornada de trabalho, a divisão do trabalho doméstico, essa divisão que é profundamente desigual e impede que as mulheres tenham o mesmo tempo para se dedicar a coisas na vida pública, como a política. Depois disso, dentro dos partidos, os partidos ainda são partidos dominados, né, por figuras masculinas muitas vezes que vêm aí, né, de famílias tradicionais que controlam esse espaço na política. Eu acho que isso fica muito claro na política goiana. A gente tem aí famílias que dominam a política há séculos e essas famílias, então, são chefiadas por homens que continuam perpetuando essas relações de poder. Agora, é interessante pensar também que, por outro lado, tem um ponto positivo aí, né? A gente consegue ver um ponto positivo aí, pelo menos que estão agora buscando mulheres para serem pelo menos vice, assim, né? Ou seja, eu acho que tem algum efeito aí também que está sendo produzido pela política de cotas que a gente tem. É um efeito ainda muito tímido, mas a política de cotas que exige que os partidos tenham pelo menos 30% de candidaturas de mulheres, né, para os cargos proporcionais, faz com que hoje seja uma exigência que os partidos tenham mulheres candidatas, e acho que um efeito disso é essa busca, essa corrida aí, né, por tentar encontrar uma mulher para ser candidata a vice. Então, é um problema, mas de algum modo, assim, né, alguns anos atrás, sequer pensavam nisso, né, sequer pensavam nessa necessidade de ter mulheres nesses espaços. Professora, uma inquietação aqui, Rubens. A gente está pensando apenas nessas mulheres como vice, né, nesse cenário todo, mas não é uma forma também desses candidatos, desses partidos, pensando que os partidos políticos são, de fato, espaços conservadores, que são de homens, e aí tem um perfil bem específico, né, Rubens? Homens, brancos, cis, héteros, né, de classe média, aliás, de classe alta, né? A gente pode pensar que eles estão tentando atingir um eleitorado, porque se nós mulheres somos 52% da população e 52% também do eleitorado, né, segundo os dados do IBGE e do TSE, não é uma forma também, não apenas de cumprir cota, mas é pensar em atingir essas mulheres que também votam? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje é inegável o papel que o eleitorado feminino tem e as preocupações, eu acho que específicas que esse eleitorado também tem, né? Quando a gente vai pensar, então, em termos aí de opinião pública, né? Existem algumas pesquisas recentes que mostram que as mulheres, elas pensam, elas se preocupam em relação a questões que normalmente eleitores homens não estão tão preocupados. Então, eu acho que, sem dúvida, existe essa intencionalidade aí, né? De tentar chegar a esse eleitorado feminino que, em eleições anteriores agora, para a presidência da República, em eleições locais de governo, a gente sabe que o eleitorado feminino cumpriu um papel muito importante, né, na eleição aí de candidaturas que tem pelo menos uma abertura, né, para discutir, eu acho que o problema da igualdade de gênero. E aqui, não só no Brasil, como em outros países do mundo, o eleitorado feminino foi, de fato, decisivo aí em algumas eleições que a gente teve no passado recente, que foram muito apertadas. Então, eu acho que esse movimento também diz disso, assim, diz dessa importância que agora as mulheres têm, né, tanto como políticas, né, participando aí ativamente desses espaços, mas também como eleitoras. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, professora, sobre esse pragmatismo na busca por mulheres na vice, coisa que não acontecia antes. A senhora basicamente respondeu, mas eu queria ouvir se a gente está... se isso é de fato um avanço ou se isso é, na prática, um meio do caminho, digamos assim, né? Para um mundo, digamos, em que as mulheres de fato tenham espaço efetivo, né? Porque apesar desses avanços, apesar de se enxergar na vice uma possível forma de atingir esse eleitorado feminino, ainda falta muita coisa. Então, assim, em que momento a gente pode analisar que a gente está nesse caminho, partindo lá dos séculos passados, mas principalmente século passado, em que a gente tinha eleições no século XX, em diferentes momentos, né, do século, né, mesmo antes da ditadura, depois da redemocratização, a gente ainda tinha esse voto feminino, digamos que praticamente inexistente, né? Era uma influência masculina nas casas, ou é o pai que diz em quem a filha vai votar, ou a esposa vai votar, e basicamente o voto se definia assim, e as eleições, o marketing das campanhas, as estratégias de campanha, buscavam convencer esses homens. Então,
parece que a gente tem um avanço. Em que momento do caminho a senhora imagina que a gente está nesse sentido? Bom, só para algo que eu sempre falo com meus estudantes, assim, né, que a gente, na verdade, a gente só alcançou o sufrágio universal no Brasil a partir da Constituição de 88. Na verdade, uma reforma que aconteceu eleitoral antes em 86, e aí em 88 isso vem se consagrado no texto constitucional, que é quando a gente tem a extensão do voto para a população não alfabetizada. Então, na verdade, a gente só tem mesmo a massa da população brasileira podendo votar a partir de 88, né? Antes disso, era um grupo muito, muito pequeno, né? Seleto aí de pessoas que podiam participar ativamente da política, porque a gente tinha uma população majoritariamente sem alfabetização. Então, só esse detalhe, porque, na verdade, então, a exclusão não era apenas das mulheres, mas a exclusão era de um setor gigantesco da população brasileira. E aí eu penso que a gente está muito longe ainda de alterar, né? Porque tem alguns estudos bem recentes, muito interessantes, traçando o perfil, então, de quem são essas mulheres que entram na política, mas não apenas aquelas que entram, mas aquelas que conseguem fazer carreira na política. Aquelas que conseguem, então, se reeleger, aquelas que conseguem permanecer vários mandatos, né? Ou ir de um cargo, por exemplo, de vereança para deputada, depois senadora, né? São pouquíssimas. E o perfil dessas mulheres é interessante perceber que são mulheres que vêm de famílias tradicionalmente políticas. Então, tem muita gente discutindo essa coisa de que a entrada dessas mulheres na política, que são normalmente chamadas de as herdeiras, é uma entrada que se faz, é uma inclusão de gênero, mas uma inclusão de gênero que está pautada nessas relações familiares e que é uma forma de perpetuar esse poder masculino. Então, eu penso que a gente só vai ter, de fato, né, uma democratização desse espaço quando a gente tiver perfis muito distintos de várias mulheres e vários homens e várias pessoas, né, que não se identificam como mulheres e homens, pessoas não binárias, pessoas de gênero diverso, na política. E para isso a gente ainda precisa caminhar muito, porque se a gente vai olhar para o perfil de quem ocupa esses postos, né, esse perfil é um perfil normalmente que vem de famílias específicas, alto poder aquisitivo, pessoas com alto nível de educação formal. Então, para mim, eu penso que as mulheres serem consideradas como vice é um avanço diante da inexistência de consideração anterior, mas, de fato, a gente ainda está muito longe de pensar um parlamento, né, um governo, um executivo, um legislativo, que, de fato, seja a cara da população brasileira. Professor, e aquela história também de que o cenário político, os representantes, né, essa elite política que controla os partidos, eles não caíram do céu, não são alienígenas, né? São frutos dessa sociedade. E aí eu só queria observar isso, Laila, antes da sua pergunta, que esses nomes que estão sendo colocados, os que eu citei aqui, inclusive, né, Ana Paula Rezende, vem dessa trajetória familiar, e os outros nomes que o Vanderlan cita, por exemplo, eles não têm um reconhecimento público, professora. Se fala de uma empresária, eu disse aqui, ela é muito bem sucedida no negócio dela, a Helena Ribeiro, a Sucena Rummel. Para o público em geral, o pessoal ouve esses nomes e não sabe quem são, né? Essas mulheres ainda enfrentam esse problema que não é só do meio político, mas é estrutural, no sentido de que elas sequer são reconhecidas, elas sequer são conhecidas como muitas vezes os homens são, né? E aí vem Digo assim, homens na mesma posição, donos de empresa, empresários, tanto que... E a gente tem o Sandro Mabel e o Vanderlan, que também são empresários. O Leonardo Rizzo também, né? Exatamente. São a história desses pré-candidatos. Também saíram do meio empresarial e se tornaram conhecidos no meio político meio que naturalmente. Com as mulheres isso não é nada natural. Não é, mas... E aí, essa questão, Rubens, tem a ver com que a minha pergunta para a professora... você disse dessa questão da dificuldade de entrar na política e como essas mulheres, esse perfil de mulheres que já está na política, né, que permanece, ela tem um capital ali familiar, né, associado a essas mulheres. Isso também não tem a ver com a questão do estereótipo de gênero, aí, que pauta essas mulheres na questão da ocupação do espaço público e do espaço privado? Nós, mulheres, né, Rubens, tem aí uma ideia de que devemos estar nas nossas casas, cuidando dos nossos maridos, dos nossos filhos, e que lugar de mulher não é na política. Esse estereótipo de que mulheres são seres frágeis, que devem ser mães, cuidadoras, eternas, não impediria essa possibilidade, essa entrada dessas mulheres na política, no sentido de ocupar esses espaços que exigem posicionamento, né? Aí a professora tinha falado, né, professora, na introdução da nossa conversa, de como a Dilma, por exemplo, sofreu ataques misóginos, né? E até a forma como ela
ela se portava, como ela se vestia, as características físicas, a forma de falar. Isso tudo impossibilita que mais mulheres estejam na política, que esse perfil seja diversificado? Eu acho que sem dúvida, assim, os estereótipos de gênero, primeiro eles são barreiras que permeiam as nossas relações sociais, né? Então que muitas vezes as mulheres elas vão sequer aspirar a esse espaço, elas vão sequer desenvolver o desejo por ocupar esse espaço da política, porque esse espaço não está associado aos padrões hegemônicos do que é o feminino, do que é o exercício, né, da feminilidade. Então, acho que isso já funciona como um impedimento. Mas é interessante perceber também que mesmo aquelas que conseguem ultrapassar todas essas barreiras, né? Elas não apenas, como você fala, né, Laila? Elas não apenas começam a ser medidas a partir desses estereótipos, mas também muitas dessas mulheres são colocadas novamente no lugar dos estereótipos de gênero. Ou seja, a gente olhar quais são as comissões, quais são os lugares que as mulheres ocupam na política, elas vão então participar das comissões que discutem família, que discutem assistência social, que discutem bem-estar, que discutem educação, mas é muito raro a gente ver as mulheres numa comissão que está discutindo segurança pública, ou uma comissão que está discutindo finanças, que está discutindo economia. Então, a reprodução desses estereótipos de gênero, ela perpassa, acho que toda essa caminhada, toda essa trajetória das mulheres, desde a tentativa de entrar na política, mas depois aquela tentativa de permanecer naquele espaço se você for capaz de ultrapassar as barreiras. Mas eu penso que é algo que é muito importante, que ainda não veio à tona, que é a nossa conversa, que a gente não pode se esquecer, é que não é só gênero, né? A gente tem que pensar gênero e raça também, né? Porque quem são essas mulheres, por exemplo, que estão sendo consideradas para serem candidatas, né? São todas mulheres brancas. Então, a gente tem um problema seríssimo no Brasil, né, de racismo estrutural, que torna ainda mais difícil, né, para a população negra, mulheres e homens, mas mulheres, eu acho que ainda de forma mais forte, entrarem na política. E aí os estereótipos de gênero que são associados às mulheres negras são estereótipos de gênero muito distintos daqueles associados às mulheres brancas, né? São de servidão, né, professora? Então, são estereótipos de servidão, é uma hipersexualização, né? Enfim, então acho que é importante também a gente fazer essa análise interseccional, né? Essa análise que olha para essas diferentes dimensões da desigualdade. E acho que uma outra dimensão que já veio aqui na nossa, mas a gente não mencionou, né? Que é essa dimensão da classe, né? Ou seja, quem são, todo mundo aqui, vocês já falaram, né? Quem são essas famílias? São as famílias da elite, são a elite econômica, a gente está falando de vários empresários, empresárias bem-sucedidos. Então, as pessoas das classes populares também estão alijadas, né, excluídas desse espaço aí de desejo político, né, de possibilidade, então, de participar da política na qualidade aí de sujeito ativo, produtor de política pública. Professora, eu queria voltar numa questão que eu citei aqui, que é essa questão estrutural, né, do machismo na política, mas não só nas lideranças políticas, nos donos de partido, a gente pode usar esse termo, né? Mas os presidentes de partido, enfim, os políticos, né? Usando o gênero masculino, porque eles majoritariamente controlam a política, mas eu queria falar também do voto e de algo que a Laila citou. Goiás nunca teve uma governadora, Goiânia nunca teve uma prefeita, mas mais do que isso, as eleições para o governo do estado de Goiás e para a prefeitura de Goiânia nunca tiveram nem perto, mas nem perto mesmo, uma mulher de disputar mesmo esses dois cargos majoritários. No governo do estado, não dá nem para citar, porque sempre foram muito pouco votadas as mulheres. Em Goiânia, a gente tem repetições de candidaturas da esquerda, né? A Adriana Costa agora está caminhando para uma terceira disputa, a Isaura Lemos já disputou 2 vezes, foi deputada estadual, e a mulher mais bem votada proporcionalmente foi no ano de 2000, a ex-senadora Lúcia Vânia, teve 22% dos votos, mas também não ficou nem perto de ir para o segundo turno, aquele segundo turno que foi disputado entre Darcy Accorsi e Pedro Wilson é que acabou vencendo aquela eleição. Mas é isso, assim, qual que é o cenário que a gente consegue enxergar para o voto mesmo? Por que essas mulheres não têm boas votações quando elas conseguem ultrapassar barreiras e colocar o nome à disposição lá na urna, né, para ocupar um cargo majoritário importante? Sim, eu acho que, de novo, essa explicação ela é multicausal, né? Por um lado, a gente tem um problema, de fato, interno nos partidos, e isso eu já ouvi de diversas candidatas, né, fazendo entrevistas aí,
pesquisas com mulheres que estão se candidatando, é uma falta de apoio interno dos partidos. Ou seja, existe aí, acho que uma certa sabotagem, né, das candidaturas de mulheres, assim, ou não existe um compromisso tão forte interno dos partidos com as candidaturas de mulheres, como a gente vê com outras candidaturas de homens. Mas, por outro lado, também tem todos esses problemas estruturais da sociedade, como a gente viu, né? A Laila estava mencionando aí, né, o caso da presidenta Dilma, e todas as formas de violência política de gênero que ela sofreu durante o seu mandato e depois no processo do impeachment. A gente pode citar várias outras que estão em cargos de ministras, que estão em cargos de vereadoras, né? Enfim, as formas como elas são tratadas pelo público em geral. Então, o fato é que o eleitorado não está livre, né, desses preconceitos, da manifestação dessas formas de violência que podem se expressar, né, das mais diferentes, por meio dos mais diferentes mecanismos, né? É uma violência por meio de rede social, é a violência por meio de memes, é a violência que vai acontecer por meio de xingamentos na rua, enfim. Então, eu acho que o eleitorado não está livre também disso. E essa mudança aí é difícil, é meio aquela coisa do ovo da galinha, né? O que vem primeiro. Será que se a gente eleger uma mulher, a gente começa a mudar isso, ou é preciso a gente primeiro mudar a sociedade para eleger uma mulher, né? Eu acho que as duas coisas, elas têm que caminhar juntas, né? A gente tem que ter um compromisso maior, né, dessas principais instituições que organizam o nosso processo político democrático, e essas instituições, elas são fatalmente, né, os partidos políticos, mas também as próprias instituições. Então, muitos dos discursos que a gente vê reproduzidos no nosso parlamento, eles são altamente violentos, né? Se a gente vê o que é o cotidiano das mulheres deputadas federais, as mulheres deputadas estaduais, as formas de violência que elas vivem no parlamento, aquilo é um lugar muito inóspito para mulheres, assim. E, por outro lado, então, a gente precisa alterar essas estruturas. E eu acho que com isso, então, fazer campanhas públicas, né, discussões e diálogos como esse que a gente está fazendo agora, né, como formas de conscientização. Eu penso que está mudando, sabe? Eu vejo as novas gerações e por isso eu tenho muita esperança, assim. A geração que está na universidade comigo, eu vejo que é uma geração que já olha para a participação da diversidade da nossa sociedade na política de uma forma muito diferente. E eu tenho muita esperança que esse pessoal vai fazer uma política diferente no nosso país, sabe? Deposito muita esperança nisso. Professora, a gente tem o hábito de sempre falar aqui na Sagres, né, sobre equidade da política, também que mais mulheres estejam na política, que pessoas negras também estejam, que a comunidade LGBTQIA+ também esteja. Mas por quê, professora? Por que é tão importante que nós, mulheres, estejamos lá? O que é o significativo, né, de estarmos ou não estarmos nesses espaços de poder? Bom, eu acho que a primeira coisa é que a própria ideia da democracia representativa é que o parlamento, né, esse lugar, ou os governos, os executivos, né, esse lugar de exercício do comando, né, do comando da estrutura do Estado, do comando do processo de tomada de decisão, quem está ali representa como se aquilo ali fosse um espelho da nossa sociedade. Então, se a gente olha para esses lugares de exercício do poder institucional hoje no Brasil, a gente não tem o espelho da nossa sociedade. Então, esse é um primeiro problema. Ou seja, aquilo ali não reflete o que é a sociedade brasileira. E eu acho que um segundo ponto muito importante é algo que a teoria política democrática vai chamar de perspectiva social. As pessoas que estão em diferentes lugares de raça, de gênero, de sexualidade, de classe na nossa sociedade, elas têm um horizonte distinto, elas olham para as coisas, para os problemas de uma forma específica em função da sua trajetória de vida e do seu lugar social. Então, a gente traz para a política valores distintos, a gente traz para a política percepções distintas, a gente traz para a política formas de atuar distintas que dizem desse nosso lugar social. E por isso, então, é fundamental que a gente pluralize. Então, eu diria que a refletir essa diversidade social na política institucional é, de fato, justiça, né? É uma questão de justiça social, ou seja, garantir, então, que se a gente está falando em representação, e a ideia da política representativa, da democracia representativa é isso, que os diferentes segmentos, os diferentes setores da sociedade estejam representados nesse espaço para vocalizar os seus interesses, as suas demandas,
os seus pontos de vista, né? As suas formas de fazer política, de expressar, de falar. É fundamental que a gente tenha essa representação muito mais diversa. Professora, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Pode Falar, né, o podcast Política da Sagres, e a gente espera voltar a ter a senhora ao longo desse processo eleitoral que está só começando aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Boa tarde para vocês, viu? Um abraço. Um abraço. Obrigado, professora Marcela Prandini Assis, professora, cientista política da Universidade Federal de Goiás, conversando com a gente aqui no Pode Falar, com reflexões que eu acho que foram bastante interessantes, e a gente vai continuar batendo nessa tecla, porque isso é extremamente fundamental, principalmente à medida que os fatos vão se desenvolvendo e vão confirmando essa tendência machista, estrutural. Como a gente viu aqui no comecinho do programa, eu citei algumas declarações que nos fizeram pensar e convidar a professora para a nossa conversa. E também pensar em como a política local nos influencia, né, Rubens? Diretamente. Vereadores e prefeitos e prefeitas estão sempre ali influenciando o nosso dia a dia, né? É isso. Olha, e você confere aqui a edição do Pode Falar semanalmente. Toda sexta-feira, 20h, tem edição nova, pintando aí na tela da TV Sagres, aqui na região metropolitana de Goiânia, canal 26.1, e também em vários outros canais, e no nosso canal no YouTube. Nas plataformas de áudio, você segue o Pode Falar e recebe uma notificação nova toda semana. Laila, até mais. Até mais. Um prazer estar aqui de volta. Tchau, pessoal. Até semana que vem.